Fala moçada, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática. Eu sou Fabiano Abreu e agora a gente vai dar início a uma análise bem detalhada de todas as questões cobradas pela Polícia Militar do Paraná, Núcleo de Concursos da Universidade Federal. Fizemos uma correção bem detalhada, não é apenas a correção da questão. Muita atenção para dois detalhes. Primeiro, que esse PDF aqui ele será disponibilizado para todos realizarem o download e, por consequência, fazer as suas revisões. Já comentei todas as questões aqui em texto, bem detalhada mesmo, porque isso aqui vai servir como base para que a gente analise e perceba o que a universidade pode cobrar, por exemplo, para a Polícia Civil do Paraná, que a prova é daqui a uns dias. Então não é só uma correção simples não, é uma aula de informática com base em questões, um pouquinho mais avançado, e no final da aula eu vou mostrar para vocês onde você vai solicitar esse download gratuito no seu e-mail. Vamos lá para a primeira questão. Ela teve um erro, muita gente já me perguntou isso aqui no Instagram, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas vamos pegar do zero, né? Vamos nivelar aqui do zero. A primeira questão: soldado e bombeiro militar do Paraná, a banca Núcleo de Concursos da Federal, ela cobrou planilha eletrônica do sistema do pacote LibreOffice Calc. Contudo, o primeiro erro foi esse aqui, ó. Ela mencionou o Writer. Então, infelizmente, eu acredito que essa questão será anulada, mas ela está muito bem construída e vai servir para a gente fazer uma análise completa. Se vai ser anulada ou não, é só um detalhe, mas ela vai servir sim para a gente fazer um estudo muito bacana aqui, inclusive sobre o Writer, que também está na sua prova. Então já tomem nota, primeira pergunta, se cobrar na sua próxima prova, olha se você acertaria. O LibreOffice Writer, que é um editor de textos, ele possibilita a realização de cálculos? Sim ou não? Acertou, miserável. Sim, o Writer ele é um aplicativo de escritório, contudo ele possibilita a execução de cálculos. Mas não é isso aqui, não cola para a banca falar assim, não, eu queria realmente cobrar o Writer. Ela cobrou, eu vou mostrar agora para vocês, inclusive com referências na documentação do aplicativo, que a banca realmente fez confusão. Vamos lá, a assertiva fala o seguinte, a questão fala o seguinte: sobre a realização de cálculos no LibreOffice Writer, leia Calc, versão 6.3.1 em português. Considere as seguintes afirmativas. Aqui estão as assertivas e vamos logo para os detalhes. E aqui você vai assinalar a alternativa correta. Bom, então vamos para a nossa análise detalhada. Deixa eu ver se eu não estou na frente aqui. Não, eu vou lendo de cima aqui, não vai atrapalhar não. Eu sei que eu estou um pouquinho aqui embaixo, aqui, mas vamos focar aqui em cima. A primeira observação eu já fiz, que a banca errou no nome do aplicativo. Por quê? Mesmo que ela diga que fez de propósito, ela menciona no começo planilha. E o Writer trabalha com tabelas. A gente deixou isso aqui escrito para não ter dúvida. Outro detalhe é que, embora seja possível realizar cálculos, como você aperta F2 no Writer, vai abrir uma barra de fórmulas e você consegue lançar funções. Contudo, a sintaxe, a estrutura de funções no LibreOffice Writer, ela é bem diferente do que no Calc. Por exemplo, eu trouxe aqui para a gente uma função soma de B6 até B10, você já conhece, funciona dessa forma. A função está aqui, começa com igual, abre o parênteses, coloca o intervalo. Olha como funciona no Writer a mesma função. Começa com igual, ao invés de soma, se chama sum, porque não foi traduzido. Você abre e fecha sinal de menor e maior, não é parênteses, o intervalo é igual. Então a estrutura é diferente. Os documentos de texto LibreOffice possuem uma função de cálculo integrada. Isso pode cobrar na sua prova e você já sabe que é possível sim. O que ajudará a executar cálculos sofisticados ou vínculos lógicos. Você pode facilmente criar uma tabela e não planilha, em um documento de texto para executar cálculos. Pois bem, vamos lá para as assertivas. A primeira fala que o cálculo igual B10 dividido por B11 possibilita encontrar o mesmo valor percentual indicado em C10, desde que o conteúdo da célula C10 esteja configurado como porcentagem. Uma observação, realmente, para funcionar, vamos aqui abrir o LibreOffice, deixa eu ver se ele está aqui, já está aqui.
Eu trouxe a planilha para cá, para a gente fazer os cálculos. Já digitei tudo para adiantar para a gente gente não perder tempo. Tá tudo digitado e as funções eu já coloquei aqui. Primeiro detalhe, realmente tem que marcar como porcentagem aqui, ó. Você configura a célula, clica com direito, formatar as células, preste atenção nesses atalhos, nesses botões contextuais, tudo isso a banca tem cobrado. Vocês vão ver mais para frente. A gente vai definir como porcentagem, tá aqui, ó. Porcentagem. Olha que primeiro detalhe, quando você define, ela já coloca 2 casas decimais. Contudo, a banca apresentou com 1 casa decimal e isso vai fazer diferença nos cálculos. Ela não menciona isso. É um outro detalhe que pode também incorrer em recurso. Mas vamos colocar 1 casa decimal conforme a própria banca já definiu. 1 casa decimal, ok. 100% agora ficou com 1 casa só. Ficou tudo igual, tá vendo? O 100% inclusive está com 1 casa decimal apenas. Vamos recolher ela aqui, ó, menos casa decimal. É por aqui, ó, excluir casa decimal. Aqui em cima também tem a ferramenta, excluir casa decimal, adicionar casa decimal. É importante dar uma olhada nesses ícones e começar a memorizar alguns deles? Sim, principalmente esses mais usuais. Pode ser que caia também. Então tá igual. Vamos para a pergunta. Eu trouxe para cá, em formato de imagem, para facilitar para a gente. O cálculo de B10 dividido por B11. B10 é essa célula aqui, ó, 5.792. B11 é essa aqui. E o resultado está em C10. Eu já destaquei em vermelho para a gente fixar bem onde está a função e facilitar a nossa vida. Então, olha aqui, o cálculo B10 dividido por B11. Se B10 vale 5.792 e B11 107.780, se eu dividir esse por esse, ou seja, o menor pelo maior, o que eu vou encontrar? Se tiver configurado em porcentagem, realmente eu vou encontrar o que esse valor de B10 representa num percentual em relação ao total, que é 107.780. Questão correta, e vou te dar uma dica agora para a vida e para a prova. Sempre que acontecer isso, seja na prova de informática ou seja numa prova de matemática, onde você tem que fazer alguma regra de 3, o atalho fundamental é esse. Você pega o menor valor e divide pelo maior. Você vai encontrar esse percentual. Sempre assim. Imagine num posto de gasolina. Muito comum isso acontecer na prática. Se você fixar dessa forma, você jamais vai esquecer. Vocês sabem que a gasolina ela é, via de regra, mais cara que o álcool. Contudo, o álcool ele queima mais rápido, então você não anda a mesma quantidade que você andaria com, por exemplo, 1 litro de gasolina, você não anda com 1 litro de álcool. O álcool queima mais rápido. Por isso ele é mais barato. Mas como que você descobre se vale a pena ou não abastecer com álcool? Segundo a regra geral, fala que o álcool tem que estar na casa dos 70% em relação ao valor da gasolina. O que você faz quando chega no posto? Você pega o valor da gasolina, que é o maior, o valor do álcool e faz a conta. Mas como que você vai montar essa equação? O menor valor, que é o álcool, dividido pela gasolina. Você acha o percentual. Eu deixei até uma dica aqui, uma dica não que você precise disso para abastecer, talvez você nem dirija, mas é para você memorizar essas questões de cálculo, para andar rápido e não ter que fazer regra de 3 e perder tempo. Nesse caso, dá uma olhada. Se a gasolina hoje custa R$6 e o álcool custasse R$4, dá uma olhada na conta. Eu vou pegar o menor valor, que está em B21, está aqui, e dividir pelo maior valor, que está em B20. Está aqui em cima, B20, olha aqui em cima. Achei o percentual. Como eu falei que a regra fala que 70% empata, então qualquer valor abaixo de 70% compensa abastecer com álcool. Acima já não vale a pena. Isso é uma média, vai depender do modelo do veículo, versão de motor e tal, mas aqui não é aula de mecânica, é aula de cálculo. Então, vamos mudar inclusive o valor para você entender agora de forma definitiva. Imagine que o álcool custe R$5. Viu que ele representa 83% do valor da gasolina? Aí já não vale a pena. Ele tem que estar 70 para baixo. Então vamos colocar aqui 4,20. 4,20 deu redondo, eu não ensaiei isso, hein? Foi bamba mesmo. Aqui está empatado. Nesse caso você pode escolher. Então, regra geral, se você quer saber
quanto vale o percentual menor do todo de 100%, você pega o valor menor, divide pelo maior e encontra o percentual. Foi isso que a questão pediu. Ele perguntou, olha aqui, o cálculo de B10, de novo, eu estou passando com bastante detalhe, pessoal, para ficar bem suave e você fixar alguns atalhos para ganhar tempo na hora da prova. Vai fazer diferença, confie em mim. O cálculo, então, de B10 dividido por B11, B10, B11, possibilita encontrar o mesmo valor percentual indicado em C10. O que está em C10? Aqui, ó, 5,4. É o percentual. Vamos analisar a tabela? Casos de Covid por região. Aqui nós temos as regiões, aqui nós temos os casos e aqui os percentuais. Ou seja, Norte, 14,5%. Como que ele chegou então em 14,5%? Ele pegou o valor total, o menor, na verdade, 15.662, dividiu por esse valor aqui, que é o total, e achou o percentual. Tanto é que foi dessa forma que eu construí a tabela. Dá uma olhada. Está em azul aqui. Soma, desculpe, está em azul aqui o valor de 15.662, que é B6. Em vermelho, o valor de B11. Peguei o menor B6 e dividi por B11. Cliquei aqui, arrastei, atualizei as funções e fiz igual para todo mundo. Tanto que se você somar aqui, você vai ter 100% do percentual. Entenderam a jogadinha? Então dá para fazer. Isso é um atalho muito bacana. Estou dando esse app aqui porque em relação à planilha, veio muito simples. O que muita gente reclamou foi do cálculo. Perde tempo fazendo regra de 3 e tal, ainda mais com casas decimais. Então, nesse caso, não precisava. É só você entender que dividir o menor pelo maior, ou menor pelo maior, vai chegar lá tranquilamente. Dessa forma, a assertiva 1 tá ok, tá certinha. A próxima assertiva fala o seguinte: o total de casos de Covid-19 nas regiões Norte e Centro-Oeste pode ser obtido pela fórmula soma B6 até B8. Vamos ver onde está Norte e Centro-Oeste. Norte, vou colocar um negrito aqui, Centro-Oeste. Daqui até aqui, ó, Norte e Centro-Oeste, soma de B6 até B8, Norte está em B6, Norte está em, o valor dele está em B6 aqui na frente, e Centro-Oeste em B8. Se eu quero saber Norte e Centro-Oeste, aqui seria ponto e vírgula. Quando eu coloco dois pontos, eu determino que é o intervalo de até. No caso de ponto e vírgula, intervalos lado a lado. Essa é a definição ao pé da letra do ponto e vírgula. Então o operador aqui está errado. Nesse caso aqui, se eu colocar dessa forma, eu vou somar Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Essa assertiva, então, está errada. Comentei isso aqui no nosso material. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aqui, ó. Observação das casas decimais, tá vendo? Tá tudo detalhadinho aqui, ó. Tudo que eu tô falando na videoaula vai estar aqui para você revisar, caso você tenha alguma dúvida. E mesmo que você entendeu, a revisão ela é obrigatória para que você absorva e crie redes neurais que te possibilitem fazer uma boa prova com tranquilidade. E aqui embaixo, ó, depois que você baixar esse e-book, eu deixei esse link aqui. Caso você queira aprofundar em operadores e operandos operadores, tem uma aula grátis aqui no canal que fala sobre isso. Só você clicar, ela vai explicar tudo sobre operandos e operadores, todos eles, uma aula completaça e faz toda a diferença para resolver questões de planilhas de cálculo. Tá aqui, ó. Vamos para a terceira. É possível encontrar o número de casos da região Sudeste por meio da fórmula B11 vezes C9. Vamos lá para a planilha, então. Deixa eu pegar aqui. É possível encontrar o número de casos da região Sudeste. Então agora eu quero a região Sudeste. Está aqui, vou colocar em vermelho e negrito. Eu quero saber o número de casos. Agora eu quero saber o número de casos aqui, ó. É possível encontrar por meio da fórmula B11 igual a C9. O que tem B11 aqui? Vamos analisar. B11 eu tenho total. Vezes C9. C9 tem aqui, ó, na frente. Aqui já é o inverso. Multiplicou o total pelo menor percentual. É claro que vai achar. Olha a lógica disso aqui de novo. Eu tenho aqui o total. Aqui eu tenho 45%. Eu multiplico o total por 45%, eu vou achar o que sobrou aqui, ó, nesse lado de cá. É só você, quando você está com dúvida, coloca um valor exato, por exemplo, 50%, e multiplica. Você vai achar metade. Por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer na prática. Se for 50%, vou colocar aqui 50,
e vamos colocar um igual aqui, ó. Igual o total vezes 50%. Achei metade, só que aqui deu errado porque está em porcentagem. Vou formatar a célula, aumentar aqui senão não chega, né? Formatar a célula, vamos tirar a porcentagem, vamos colocar número. Ok. 53.890, a metade de 107. 45, ele está perguntando de qual? De qual? Sudeste. Sudeste é 45.9. 45.9. 49.471,02. Tá vendo que a casa decimal faz diferença no resultado? Aqui arredondou. Aqui, ó, 49.481. 49.481. Se eu tirar as casas decimais. 49.471. Ah, não deu muito certo não, Fabiano. Eu expliquei isso lá com detalhe. No começo, quando você coloca aqui, não determina as casas decimais, para alguns valores que estão menores que 5, arredonda para baixo, outros arredonda para cima. Então, alguns campos vão ter mais dados, outros menos. No final vai dar essa diferença gigantesca. Expliquei isso aqui com detalhe no texto. Vamos lá dar uma olhada agora no nosso texto. Olha aqui, ó. É possível encontrar o número de casos da região sudeste por meio da fórmula B11 vezes C9. Item correto, mas cabe uma observação. Região sudeste, temos 49.481 casos. Chegaremos a esse resultado na planilha se utilizarmos o arredondamento, aquele arredondamento que eu falei. Contudo, se fizermos o cálculo à mão, conforme a gente fez lá, fiz na planilha, mas coloquei os dados. O resultado será aproximado. Veja, 107.780 vezes 45.9, 49.471,02. Ou seja, como a questão não definiu muitos detalhes, ela está cheia de alguma coisinha para recurso. Deveriam ter prestado um pouquinho mais de atenção na hora de fazer o enunciado e determinar se estava na configuração padrão ou não, conforme a gente vê, principalmente montado pelas grandes bancas, que é o CESP, a VUNESP também tem tido muito cuidado com isso, mas infelizmente aqui não teve essa riqueza de detalhe no enunciado. Então vai realmente dar esse valor quebrado aqui, porque não utilizar a configuração padrão. Se utilizarmos a configuração padrão com duas casas decimais, o resultado será alcançado com maior precisão. Veja, tá vendo aqui? Bem mais próximo, né? 49.481,80. Bem próximo. Vamos para a quarta, então. A fórmula maior, dois pontos, B10, igual maior, B6 até B10, ponto e vírgula 4. Retorna o resultado 49.481. Vamos para a planilha de novo. Essa aqui, ó. Olha o comentário, pessoal. Eu vou até voltar aqui, ó. Sempre falo nessa função, sempre. E não é ela. Deve ser estudado 4 funções em conjunto para acertar isso. Função maior, menor, mínimo e máximo. Porque eles distribuem essas questões, essas funções em uma questão e o aluno se confunde todo. Então, eu vou explicar com detalhe e ainda vou deixar um link aqui de uma aula completa sobre isso. Cadê? Lá no final. Aqui, ó, tem uma aula sobre maior, menor, mínimo e máximo aqui, ó, para você assistir no PDF. Você clica e vai direcionar para o canal. Mas vamos lá, porque essa questão realmente merece ser estudada com riqueza de detalhe, porque nessa prova cobrou função maior. Tem certeza que na próxima vão cobrar a função menor, ou mínimo ou máximo. Ou então concatenar essas questões, colocá-las juntas para te confundir. Então, sem pegadinha, vamos estudar com cautela isso aqui. Gente, essa questão é a mais simples de todas. O que está pedindo aqui? A fórmula maior, B6 até B10, ponto e vírgula 4, retorna 49.481, esse valor aqui, ó. Qual que é esse valor aqui, ó? Entre B6 e B8, é esse intervalo aqui, ó. B6 até B8. Não, peraí. B6 até B10. B10, desculpa. B10 vai até aqui, ó. Só não está entrando a soma. Todo esse intervalo. Como que você resolve uma questão dessa? A função maior, ela retorna o maior valor de um intervalo, o valor késimo. Esse késimo deixa muita gente desesperada. Ele só significa o seguinte: a posição desse número maior. É para você classificar uma lista. Por exemplo, imagina uma situação hipotética que você tem uma lista em suas mãos de 10 candidatos que passaram em um concurso.
e estão classificados por nota. Você quer saber o terceiro lugar? Ou seja, a terceira maior nota. É o terceiro késimo. É só isso. É para você definir essa classificação. Então, ela exige, anota isso, ela exige um argumento. Esse argumento aqui, ó, depois do ponto e vírgula. No caso aqui, ele colocou o argumento 4, ou seja, é o quarto maior. Se tivesse ali 3, terceiro maior. Se tivesse 1, o primeiro maior, ou seja, seria o maior mesmo. Mas no caso aqui, ó, é o quarto maior. Para resolver isso é simples. Seleciona o intervalo que a questão pediu, organiza de forma crescente ou decrescente, tanto faz, só para você saber quem está na ordem ali certinho. Então vamos lá. O menorzinho aqui, 5.000 e pouco, não, o menorzinho 3.000 e pouco, depois 5.000, depois 15, depois 33, depois 49. São 1, 2, 3, 4, 5 valores. Ele está pedindo o quarto maior. Então o maior de todos é quem? É 49.000, não é esse. Então a gente já tira ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, para clarear melhor, tirar o negrito, tirar a cor, colocar automático. Vamos pegar então, ele não quer o primeiro maior, quer o quarto, então esse não é primeiro maior. Segundo maior, não é. Terceiro maior, não é. Ele quer o quarto maior, é esse aqui, ó, 5.792. Esse é o nosso gabarito. Olha lá. Aí ele pergunta, a fórmula maior retorna 49.481. 49.481, traz trava-língua aqui, ele é o maior de todos. Se aqui tivesse o número 1 determinando que seria o primeiro maior, sim, seria ele. Mas não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. É o quarto maior. Então é 5.792, se eu não tiver enxergado alguma coisa errada aqui. Vamos de novo. O menorzinho é 3, o segundo maior é esse. São 5 valores, fechou. Entenderam isso aí, pessoal? Agora, vamos lá aqui, ó. Eu deixei até um negocinho pronto aqui. Maior, B6, B10 na quarta posição. Eu falei que é 5.792. Vamos ver. Acertamos. Tá vendo aqui? Agora, se eu mudar esse argumento para o terceiro maior, responde rápido. Quem que vai aparecer aqui agora? O terceiro maior. Se o primeiro é 49, o segundo é 33, o terceiro é 15.662. O terceiro maior. Olha ele lá. E quem que é o primeiro maior de todos? 49.000. Aí, para retornar o que a questão pediu, teria que ser o primeiro maior aqui, ó. 49.481, que ela sugeriu. Muita gente errou porque viu escrito maior, B6, B10. De novo e de novo. Essa questão, ela exige argumento. Ela exige esse argumento aqui, ó, extra, depois do ponto e vírgula. Tanto a maior quanto a função menor. E as duas que concorrem com elas, mínimo e máximo, elas não exigem. Elas realmente retornam ou o valor mínimo de um intervalo ou o valor máximo. Simples assim. Tudo explicadinho aqui, ó. Numa lista de 1 a 10, qual é o maior? O maior, se fosse assim, o maior mesmo seria 10, mas não, você tem que olhar a função késima. Tá tudo aqui ilustrado, desenhado, colorido, para você rever isso passo a passo em seu PDF gratuito que você vai baixar. Vou mandar para você no e-mail. Vou deixar aqui um formulário de inscrição, você coloca o e-mail, a gente vai te colocar numa lista para receber não só esse PDF, mas todos os materiais que a gente produziu durante as gravações das aulas. Foram vários, sobre navegadores, sobre teclas de atalho Ubuntu, tem uma série de coisas aqui já. Vou mandar tudo para vocês. Só colocar o nome na lista. Onde que está a lista? Está na descrição do vídeo aqui, ó. Se não tiver ainda, no próximo vídeo a gente coloca, porque eu tenho que criar esse formulário ainda. Mas aí me chama aqui no Zap, comenta aqui que a gente manda o link para você fazer sua inscrição. Não perde que tem PDF demais e dessa forma aqui, ó, bem detalhadinho. Tá vendo aqui o argumento? Coloquei tudo desenhado aqui para você baixar e estudar. E ainda de lambuja, uma aula sobre maior, menor, mínimo e máximo, com algumas dicas extra. Inclusive se tiver valor repetido, como que faz? Tá tudo nessa aula. Gabarito B, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. A questão 2 fala sobre o Windows 10, essa eu vou deixar só comentada aqui, não vou corrigir porque o foco nesse momento é Polícia Civil do Paraná e não vai cobrar o Windows 10. Vou deixar aqui só para quem quiser estudar, ela está aqui também no PDF. A gente vai analisar
com riqueza de detalhes, essa aqui na próxima aula, que ela trata sobre diversos tipos de memórias. Coloquei aqui a pirâmide de memórias, ela é fabulosa, você resolve uma centena de questões olhando para essa pirâmide aqui, ó. Vou explicar com detalhe na próxima correção. Por enquanto é isso, eu te espero na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!